Não foram apenas aqueles no mundo físico que ficaram aliviados porque as coisas foram resolvidas pacificamente e Asahi Minami foi convencida a recuar por enquanto. No reino divino de Rodcourt, Indou Kouya, Mashida Arishimada e Izumi estavam trabalhando freneticamente para manter o círculo do sistema de transmigração funcionando. Estou feliz que as coisas tenham dado certo, disse Kouya aliviado. Você pode dizer isso de novo. Não podemos negociar por Asahi daqui de cima, e é somente em momentos como esses que ele não usa descida espiritual familiar para nos convocar, Aran suspirou. Embora, mesmo que ele fizesse isso, não temos ideia se ele nos ouviria, disse Izumi. Os três observavam Asahi, Tendou e Shouko, rezando para que as coisas terminassem pacificamente. Afinal, assistir era tudo o que eles conseguiam fazer. Eles eram espíritos familiares, não deuses, então não podiam escolher enviar mensagens divinas por conta própria. Assim, era impossível para eles enviarem mensagens para Asahi, Tendou e Shouko. Se Asahi e os outros usassem descida espiritual familiar, seria possível que os espíritos familiares descessem sobre eles e comunicassem seus pensamentos. Mas como Asahi e os outros estavam hospedados em Orbaume, onde um incidente significativo havia ocorrido recentemente, não houve oportunidade para isso. Sendo esse o caso, pode-se pensar que Rodcourt deveria ter feito algo sobre Asahi antes de ser tornado incapaz de agir por Alda. Mas se tal coisa fosse possível desde o início, Tendou e Shouko teriam trazido de volta ao controle há muito tempo. As coisas só tinham chegado a este ponto porque nada poderia ser feito em relação a Asahi. As coisas, no entanto, acabaram acontecendo pacificamente. Só tenho gratidão por Mari e Vandaliel. Se Asahi fosse morto, ele provavelmente teria se transformado em um espírito e se guiado por Vandaliel. Duvido que Vandaliel teria quebrado a alma de Asahi só por ser irritante, mas eu poderia imaginá-lo colocando-o em algum golem em algum lugar e deixando-o por milhares de anos seguidos, disse Kouya. Asahi não fez nada além de reclamar das ações de Vandaliel, mas se ele fosse morto e se transformasse em um espírito, não havia como escapar dos efeitos da orientação de Vandaliel. Afinal, ele considerava Vandaliel um de seus companheiros. Mesmo que Vandaliel se recusasse a aceitá-lo, isso era inconsequente para a orientação em si. Asahi provavelmente teria se guiado muito facilmente neste cenário. Rodcourt era atualmente incapaz de fazer qualquer coisa, então ele também não podia recuperar almas do mundo mortal. Ainda havia a possibilidade de que a alma de Asahi retornasse ao círculo do sistema de transmigração no momento em que ele morresse, mas as chances de isso acontecer eram incrivelmente pequenas. Mas quanto ao que Vandaliel pensaria do espírito de Asahi, não seria preciso se esforçar muito para imaginá-lo. E os espíritos familiares de Alda? Perguntou Aran. Quem sabe? Não conseguimos ver o que eles estão fazendo daqui, mas não ouço nenhuma comoção deles, então acho que está tudo bem, disse Izumi. Alda havia posicionado espíritos familiares para ficar de olho em Aran e nos outros. Eles estavam atualmente no equivalente à entrada do reino divino, observando vigilantemente para garantir que não tentassem persuadir Asahi e os outros a cooperar com Vandaliel. Ironicamente, Alda, que era inimiga de Vandaliel, via Asahi como um dos aliados de Vandaliel. Ou, para ser mais preciso, ele acreditava que eles eram próximos o suficiente para cooperar entre si se a situação exigisse isso. Vendo assim, não sei o que ele fará no futuro, mas, no mínimo, ele deve ficar quieto até que as coisas estejam resolvidas, disse Kouya. Agora, nossas preocupações imediatas acabaram, então acho que devemos continuar nosso trabalho, disse Izumi. Aliviados, os três retornaram ao trabalho. No arquipélago de Lavelta, onde estavam o Noel Mal e o Super Sentido Gotouda, nada mudou com o passar do tempo, e mesmo com a derrota dos ressuscitados Guduranis nas mãos de Vandaliel, o Império Amir se tornando a nação sagrada de Amir e a cordilheira da fronteira sendo movida. O arquipélago de Lavelta ficava tão longe do continente Bangaia que foi necessária uma viagem de navio de 1 mês para chegar lá, e esses navios não viajavam entre os dois com tanta frequência. Em outro mês, os marinheiros e o capitão de um navio poderiam sentar-se em um pub e compartilhar histórias de como Guduranis foi ressuscitado por algum vilão chamado Dark Avalon, mas acabou sendo derrotado. Trocas de informações entre comerciantes também espalhariam a notícia. E isso provavelmente causaria alguma comoção.
Em 1 mês e meio, chegaria a notícia de que a Cordilheira Bondar havia sido transferida, causando grande comoção na Guilda do Comércio, quando soubessem que o Ducado de Farzon havia se tornado ainda mais isolado. Dito isso, para os moradores do arquipélago de Lavelta que não estavam diretamente envolvidos no comércio, os eventos que ocorreram no continente Bangaia foram eventos que aconteceram em algum mundo distante. Os envolvidos no comércio podem estar preocupados se tais eventos teriam efeitos negativos em seus negócios, e as famílias dos marinheiros podem se preocupar se seus maridos e filhos conseguiriam voltar para casa em segurança. Mas isso foi tudo. Devo dizer que é um ótimo dia para fazer negócios. Ah, vou dar uma passada no Commerce Guild, então fique de olho na loja, disse Mal. Você entendeu, chefe, disse Gotolda. Desde que Gotolda começou a trabalhar na loja de Mal como funcionário residente, as pessoas consideravam incomum uma loja administrada por um proprietário anão e um funcionário elfo. O fato de ambos serem ex-aventureiros foi outro motivo pelo qual chamaram a atenção. Passaria mais meio mês até que soubessem do que havia acontecido no continente Bangaia. Ambos haviam se afastado da profissão de aventureiro, então não havia necessidade de usar a habilidade descendência do espírito familiar, e Ara e os outros não sentiram necessidade de informá-los. Na verdade, há algum tempo, Ara e os outros consideraram arriscado realizar trocas de informações com demasiada frequência. Alguns potenciais heróis do arquipélago de Lavelta embarcaram em navios e partiram para o continente Bangaia, mas Mal e Gotolda não sabiam disso. Os candidatos a heróis mantinham em segredo o facto de terem recebido proteções divinas de todos, excepto dos membros do seu próprio partido, e havia muitos aventureiros que deixaram a ilha para viajar para o continente Bangaia ou outras ilhas do arquipélago. Mal e Gotolda não notaram os candidatos a heróis entre esses aventureiros. Mesmo que soubessem, provavelmente não teriam conseguido detê-los. Enquanto isso, Alda, o deus da lei e do destino, sabia que esses dois indivíduos reencarnados estavam nesta ilha. Mas ele havia decidido deixá-los em paz por enquanto, ou melhor, ele não tinha recursos extras para ir atrás deles, nem via sentido em fazê-lo. Os dois não cooperavam com Vandaliel, nem eram hostis a ele. Eles não adoravam nenhum deus pertencente às forças de Alda. Mesmo que Alda enviasse a Ileia com uma mensagem divina para enviar assassinos atrás deles, ou mesmo o oposto, tentar recrutá-los, e eles estariam em uma ilha longe do continente Bangaia, e a viagem exigiria tempo. E havia poucos assassinos que seriam capazes de matar Gotolda, que possuía a habilidade de trapaça o Super Sense. Mesmo que tivessem sucesso no assassinato, os dois não eram aliados de Vandaliel, então isso não teria impacto nas forças de combate de Vandaliel. Se os assassinos falhassem, isso só reduziria a força do próprio lado de Alda. Na verdade, matar os dois seria perigoso, e os espíritos familiares no reino divino de Rodcourt, que atualmente operavam o círculo do sistema de transmigração, poderiam se revoltar em resposta. Mesmo que fossem recrutados com sucesso, tudo o que seria ganho seriam dois aventureiros de classe C. Eles possuíam habilidades de trapaça, mas mesmo levando-as em consideração, o problema era que Alda não tinha ideia do que os dois estavam pensando. Em vez de tentar adicioná-los ao seu conjunto de peões disponíveis, Alda decidiu que seria melhor concentrar esforços em nutrir os heróis em potencial que ouviriam suas ordens. Ele também acreditava que Vandaliel não tinha tempo livre para pensar em Mal e Gotolda, embora, para ser mais preciso, ele simplesmente não tivesse interesse neles. Entre seus companheiros estavam Sam e Quatro, que possuíam capacidades de transporte que superavam as de Mal ou Noep. Como o próprio Vandaliel era capaz de melhorar seus próprios sentidos usando fragmentos do Rei Demônio, a habilidade de Gotolda o super sentido estava longe de ser necessária para ele ter ao seu lado. Se os dois se juntassem às forças de Alda, ele teria que enfrentá-los como inimigos, mas como eles permaneceriam nesta ilha, isso não era necessário. Era provável que, no futuro, ele eventualmente visitasse a ilha em que Mal e Gotolda viviam, a fim de restabelecer os direitos dos membros das raças de vida que viviam lá e para espalhar a adoração de vida. Se nada drástico tivesse ocorrido, isso poderia ter acontecido daqui a pouco tempo. Mas as coisas mudaram com os movimentos feitos pela Santa Nação de Amir e pelo Ducado de Farzon. Mesmo assim, Vandaliel poderia ter feito uma visita anterior a esta ilha se os membros das raças de vida que viviam lá estivessem sofrendo extrema perseguição, mas esse não foi o caso.
Em resumo, estava no final da lista de prioridades de Vandaliel. E assim, esses dois indivíduos reencarnados permaneceram alheios à batalha que decidiria o futuro deste mundo, exatamente como eles desejavam. Enquanto isso, na nação sagrada de Amir e no ducado de Farzon, milagres realizados por deuses ocorriam dia após dia. Uma masmorra apareceu. Desta vez é uma masmorra do Deus dos Soldados, um aventureiro disse. Os heróis que receberam a proteção divina do Deus dos Soldados já estão indo para lá para conquistá-lo. Deveríamos ir também? Perguntou um dos membros do seu partido. Não, deixe os caras que têm as proteções divinas irem primeiro. Afinal, o propósito daquela masmorra é treinar esses heróis abençoados, disse outro. Fitum, o deus das nuvens de trovão, certa vez criou sua própria masmorra de provas para treinar os heróis feitos às pressas que ele fez seus espíritos heróicos possuírem. Da mesma forma, os deuses das forças de Alda estavam criando entradas para suas próprias masmorras de provas no mundo. Isso estava fortalecendo ainda mais seus heróis em potencial. Normalmente era proibido criar Dungeons of Trials no mundo. Fazer isso exigia o consumo de poder e, se os monstros dessas masmorras se espalhassem, o mundo, que já produzia um número enorme de monstros, ficaria ainda mais cheio. E uma vez que o propósito das masmorras tivesse sido cumprido, removê-las exigiria que os deuses usassem ainda mais poder. E Dungeons of Trials só foram significativas porque apenas um pequeno punhado de indivíduos escolhidos foi capaz de tentar conquistá-los. Se alguém conseguisse entrar para tentar, não seria diferente de uma masmorra comum, que era mais difícil do que o normal. Mesmo assim, uma única masmorra de provas feita dessa maneira poderia ser aceitável, mas os deuses das forças de Alda estavam fazendo isso um após o outro. A percepção mística dessas masmorras mantida pelo povo da Santa Nação de Amid, que era apaixonado por sua adoração religiosa, rapidamente começou a desaparecer. O povo entendeu que este era um momento de emergência, a tal ponto que os deuses não tinham escolha a não ser realizar tais atos, mas apenas os poucos escolhidos deveriam ter permissão para tentar essas provações. Com essas masmorras surgindo uma após a outra, as pessoas não tinham um interesse particular em nenhuma masmorra de provas específica. Os deuses das forças de Alda perceberam isso. Mas mesmo assim, eles acreditavam que não havia nada a fazer, pois era um momento de emergência. Porque eles estavam à beira de uma batalha que decidiria se o mundo continuaria a existir. De fato, esses deuses estavam fixados em sua crença de que derrotar Vandaliel significaria que o mundo seria salvo. Derrotar Vandaliel devolveria a sanidade de Botin, Peria, Hicklin e Zuruvar, causaria a ruína de vida de uma vez por todas, expulsando-a de sua posição de deusa, faria o mundo seguir em uma direção melhor. Eles acreditavam que essa era a coisa certa a fazer. Embora fossem deuses independentes, eles eram seguidores devotos da religião de Alda quando eram mortais. Eles eram aqueles que sempre reverenciaram e acreditaram em Alda, o deus da lei e do destino, como o chefe dos deuses. Mesmo depois de se tornarem deuses, eles continuaram a reverenciar e acreditar em Alda. Se alguém pensasse nisso racionalmente, perceberia que, mesmo que Vandaliel fosse derrotado, a divisão entre Alda e os outros grandes deuses só aumentaria. Certamente não encolheria. Ao repetir os acontecimentos ocorridos há 100.000 anos, o que mudaria? Nenhum deles sequer parou para se fazer essa pergunta. Para começar, as chances das forças de Alda derrotarem Vandaliel e seus aliados não eram particularmente grandes, e mesmo que concentrassem todas as suas forças e lutassem com a disposição de permitir que a população sobrevivente do mundo caísse abaixo de alguns milhares, se necessário. E mesmo que derrotassem Vandaliel, isso não apagaria diretamente os ninhos do diabo que estavam se espalhando pelo mundo. E dado que Alda havia empalado Rodcourt com seu Stakes of Law, destruir o círculo do sistema de transmigração de vida não resolveria os problemas com seu sistema. Destruir o sistema de vida só faria com que as almas que já faziam parte desse sistema não tivessem para onde ir. Rodcourt teria então que recuperar essas almas. O plano original era que o sistema do círculo de transmigração de Rodcourt acolhesse almas que não possuíam posições entre as almas do sistema do círculo de transmigração de vida. Mas Rodcourt não conseguiu atuar no momento, pois estava empalado por estacas.
Mesmo que Alda o libertasse após derrotar Vandaliel, não havia garantia de que Rodcourt honraria uma promessa feita a Alda, aquela que o havia crivado de apostas. Se Rodcourt voltasse atrás nessa promessa, Alda também teria que voltar atrás na declaração que ele havia feito através de Eleek de que as raças de vida deveriam ser aceitas, e que os ensinamentos da facção pacífica de Alda estavam corretos. Mesmo que Alda fosse vitoriosa na batalha contra Vandaliel, tal ação causaria grande suspeita e desconfiança em Alda na população sobrevivente. Mas os deuses subordinados que permaneceram nas forças de Alda não perceberam isso e não pensaram nisso. Afinal, deuses como Bachas e El, que eram capazes de perceber e pensar sobre essas coisas, já haviam saído ou se distanciado da facção de Alda. Os deuses que permaneceram foram aqueles que eram incapazes de realizar essas coisas, ou aqueles que simplesmente apoiavam Alda cegamente. Tudo é por uma questão de justiça. Nossos filhos, nossos cordeiros, percorrem o caminho que iluminamos para vocês, murmuraram. Alda, o próprio Deus da lei e do destino, também não havia percebido essas coisas. Assim como seus deuses subordinados, ele estava investindo todos os seus esforços para derrotar Vandaliel. O Duque-Geral de Birgit disse que o Duque Farzon e seus aliados acreditavam que estavam travando uma guerra santa. Mas o mesmo aconteceu com Alda e os muitos deuses subordinados que o serviram. E agora, Alda foi encurralada. Perdemos Edgar, mas Raiz e seus companheiros estão ficando mais fortes do que antes. O vínculo entre Raiz e Belvood está se fortalecendo particularmente bem, melhorando os efeitos de Perois God Descent e prolongando sua duração máxima. É preocupante que seja Belvood quem esteja se adaptando para se igualar a Raiz, e não o contrário, mas Alda murmurou para si mesmo. Os heróis em potencial também estão se fortalecendo a um ritmo notável. Aqueles que escolhemos antes, e os recém-escolhidos também. As lâminas de 5 cores estavam se tornando mais poderosas, assim como os heróis em potencial. No entanto, Alda acreditava que não era suficiente e embora fosse natural pensar assim. Ainda assim, havia poucas outras coisas que poderiam ser feitas. Alda estava tão pressionado que até pensou em usar o método sombrio que já havia sido empregado por Fitum, o deus das nuvens de trovão, usando a habilidade de Hajime Inui o marionete, transformando seus próprios adoradores em fantoches deficientes e fazendo com que seus espíritos heróicos os usassem como corpos temporários. Mas ele desistiu disso, decidindo que usar seus crentes dessa maneira seria difícil de várias maneiras. Grande parte do motivo pelo qual Fitum conseguiu empregar esse método maligno foi porque ele conseguiu assumir o corpo de um indivíduo reencarnado e usá-lo como um recipiente. Os deuses normalmente precisavam gastar enormes quantidades de poder para interferir no mundo físico e, sem Hajime, Fitum não teria sido capaz de transformar tantos adoradores em fantoches deficientes. E embora fosse evidente, transformar as pessoas em fantoches deficientes sem causar quaisquer danos aos seus corpos, incluindo os seus cérebros, seria extremamente difícil. Esses fantoches precisariam ter suas memórias e personalidades destruídas, mas se danos fossem causados aos seus órgãos sensoriais, como olhos ou ouvidos, ou qualquer coisa que afetasse sua função motora, os espíritos heróicos não seriam capazes de lutar com força total, mesmo que fossem capazes de assumir o controle desses corpos. E o mais importante, se os adoradores de Alda descobrissem que ele estava fazendo tal coisa, sua fé nele seria abalada. Eileek está indo bem nesse aspecto, mas, mesmo assim, não é suficiente, Alda murmurou. Ele se virou para encarar os fragmentos selados da alma de Guduranis. Ele havia recuperado os fragmentos que haviam sido mantidos no reino divino de Rodcourt, então toda a alma de Guduranis estava agora na frente dele, com exceção da parte que havia sido devorada por Vandaliel. Se eu usar isso, se tornará uma ótima arma contra Vandaliel. Mas, ao mesmo tempo, se eu não garantir que Guduranis seja devorado por Vandaliel, isso causaria uma grande calamidade. E, no entanto, se Vandaliel devorar Guduranis, isso servirá apenas para fortalecê-lo. Alda estava decidido a acreditar que se Vandaliel não fosse derrotado, este mundo nunca seria salvo, ele nunca retornaria ao que ele acreditava ser sua forma correta e ideal. Mas, ao mesmo tempo, ele entendeu os perigos de ressuscitar Guduranis. Mas nesse ritmo, não há esperança de derrotar Vandaliel. Sendo esse o caso, não tenho outra escolha senão pensar em como para usar isso.
Depois de muita deliberação, Alda estendeu a mão para os fragmentos da alma de Guduranis. Enquanto isso, o Papa Ilek Marmi, o homem mais poderoso da santa nação de Amid, era devoto da missão sagrada que lhe foi dada pelos deuses. Ele estava atualmente conversando com discípulos leais dos deuses. A cerimônia de reencarnação está progredindo bem? Eilek perguntou. Sim, santidade. Sem problemas, disse outro discípulo. Não há problemas com a seleção dos candidatos? Claro que não, santidade, respondeu outro discípulo. Esses discípulos eram verdadeiros clérigos e eram tão ferozmente leais que desistiriam de suas vidas sem hesitação. Se os deuses exigissem, eles desistiriam de bom grado até mesmo das vidas de seus próprios pais, irmãos, amantes, esposas e filhos. Só para ter certeza, então não há realmente problemas com as seleções de candidatos? Eilek pressionou. Não temos autoridade para flexibilizar os requisitos para garantir os números necessários. Fazer isso iria contra a vontade dos deuses. Claro que não, santidade, disse novamente o discípulo. A lealdade deles era precisamente o motivo pelo qual eram muito rigorosos na condução de sua missão sagrada. Eles priorizaram a vontade dos deuses em vez da sua própria, então não tomaram nenhuma decisão por conta própria. Muitos dos que atendem aos critérios foram eliminados pela tempestade da tirania sob a liderança de Schneider, mas ainda há números suficientes. Não há necessidade de afrouxar os requisitos. Se necessário, pretendíamos oferecer nossos próprios corpos, mas... Normalmente, isso seria lamentável, mas também devem ser ordens dos deuses. E assim, os candidatos escolhidos, que estavam presos uns aos outros por correntes, foram completamente quebrados pelos discípulos e forçados a passar por reencarnação. Havia também adoradores zelosos do lado oposto. Um homem grande e musculoso, com um rosto que parecia uma pedra, ajoelhou-se diante de uma linda mulher com um ar escuro ao redor, seus olhos voltados respeitosamente para o chão. Baixa Sama. Parabéns pela sua chegada a este mundo. O nome do homem era Arthur. Apesar de sua aparência assustadora, ele era um jovem com um coração puro e benevolente. Obrigado, Arthur. Te pensar que você ficaria tão feliz, eu estou tão feliz, disse a bela mulher, a deusa que Arthur adorava, de Baixas, a deusa das nuvens de chuva. Graças a Mari, Baixas ganhou um corpo físico para usar como recipiente, e ela desceu sobre ele com uma parte de sua alma. Qualquer um que olhasse para ela poderia imediatamente sentir uma atmosfera ao seu redor que deixava claro que ela não era uma pessoa comum, e eles seriam capazes de sentir seu poder divino. Ela foi capaz de transformar um céu ensolarado em tempo chuvoso à vontade, e seus inimigos e os inimigos de seus discípulos provavelmente ficariam sob o ataque de maus presságios. Mas neste momento, ela era apenas uma mulher bonita comum. É a primeira vez que alguém fica tão feliz por mim, na verdade. Obrigado por ter fé em alguém como eu, ela disse, com lágrimas nos olhos. Ela era uma deusa adorada não apenas por presságios sobre o clima, mas também por desastres causados por enchentes. Seus adoradores diminuíram em número nos últimos séculos e sua autoestima era baixa. Como você pode dizer essas coisas? Foi somente porque você me concedeu sua proteção divina que pude me tornar a pessoa que sou hoje, Baixa Sama. É graças a você que eu, minha irmã mais nova e minha melhor amiga conseguimos criar novos amigos maravilhosos e usar nossa força para as pessoas deste mundo. Estamos muito gratos, disse sua irmã mais nova Kalinia e seu amigo de infância Borzofo em uníssono. Eles também eram gratos a Baixas. Foi Baixas quem os recomendou a Zeuseria, a deusa das noites escuras, e a Amu, o deus das sombras, e isso os levou a receber proteções divinas desses deuses. Eu também, disse Miria. Ela conheceu Arthur e os outros e se tornou sua companheira por coincidência, ela também era igualmente grata a Baixas, mas... Ah! Miria, sou eu quem deveria ser grata a você. Obrigado por aceitar esses meus filhos. O fato de você ter visitado a aldeia onde eles viviam deve ter sido o destino. Como a deusa das nuvens de chuva por toda a eternidade, enquanto eu continuar a existir. Eu sempre te amarei, disse Baixas.
Havia uma presença furiosa, violenta e rodopiante em Baixas, e embora seus olhos brilhassem, eram escuros e opacos, tornando impossível ver suas profundezas. A reputação de Miriam entre as deusas estava atingindo níveis tremendos. Sim, deusa. Miriam disse, mal conseguindo responder enquanto Baixas a abraçava e olhava fixamente em seus olhos. Ela pensou que havia se acostumado a tais experiências por estar perto de Vandaliel, mas a presença de uma deusa real era diferente. Ou talvez Vandaliel, apesar de tudo, estivesse realmente se segurando de várias maneiras? E o amor de uma deusa deveria fazê-la sentir tanta pressão? Com tais pensamentos passando por sua mente, Miriam teve certeza de uma coisa, e Baixas era do mesmo tipo que Arthur e os outros. Sendo esse o caso, ela se perguntou brevemente se Zeuseria e Amor eram semelhantes a Calinia e Borzófoi, mas rapidamente percebeu que provavelmente não era esse o caso. Então, para falar dos meus planos futuros, desejo me juntar a vocês e Baixas começou. Miriam fechou os olhos, esperando que Baixas dissesse que queria se juntar a ela na batalha. Cantando e dançando, Baixas terminou. Tudo bem. Claro. Espera, o quê? Miriam disse, perplexa, mas era tarde demais e ela já havia balançado a cabeça com firmeza.